2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o capítulo inteiro de uma vez, irmãos. Peço a atenção de vocês, eu sei que o texto é longo, mas nós vamos nos ater a pequenos fragmentos do texto ao longo da nossa exposição bíblica, mas eu não poderia passar por esse momento sem fazer a leitura completa do capítulo, para que você entenda o que está sendo tratado aqui. 2 Pedro, nós vamos ler dos versos 1 a 22, acompanhem comigo. Leio na versão NAA. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Verso 9. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm um coração exercitado na avareza, essa gente maldita. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se, seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos em seu último estado,
se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz o certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Oremos, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, a Tua palavra viva e verdadeira, espada mais afiada que de 2 gumes, ó Deus, que pode dividir o nosso coração, alcançar regiões profundas do nosso ser, trazendo discernimento, luz e clareza, ó Pai, sobre nós, trazendo luz e sobriedade sobre as nossas vidas. Nós Te pedimos, ó Jesus, que a Tua palavra sempre viva fale a nossa mente e coração nessa manhã. Corrija, Senhor, os nossos passos. Desperta, Senhor, se nós estamos vivendo não em sobriedade. Traz-nos clareza, ó Deus, sobre os dias em que vivemos, de maneira que assim o Seu nome, ó Jesus, seja proclamado entre as nações, de maneira que assim o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, texto pesado que acabamos de fazer a leitura aqui. Nós temos visto como a carta de Pedro apresenta-se, embora singela, com apenas 3 capítulos, se apresenta em uma riqueza e uma profundidade do verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus. Você se lembra que na primeira vez que preguei aqui o primeiro sermão nesta série de mensagens, reforcei e enfatizei a ênfase do apóstolo Pedro ao verdadeiro conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Havia dito que o verdadeiro conhecimento de Deus e de Jesus Cristo é um conhecimento que vai muito além da razão cognitiva do ser humano, da habilidade do ser humano de reter informações, mas é um conhecimento que se traduz a partir das informações que recebemos do Evangelho e da revelação da pessoa de Jesus em ações práticas. O verdadeiro conhecer, o verdadeiro saber, ele é evidenciado e confirmado através de uma vida que experimenta a comunhão plena com o verdadeiro Deus. É por isso que Pedro enfatiza a vida em piedade. O pastor Cristiano trouxe também semana passada uma mensagem trazendo a natureza da urgência, da proclamação, da supremacia da palavra de Deus, dos feitos do Senhor na história do povo, exaltando a sua proclamação diante de um cenário onde falsos mestres e falsos profetas tentavam arrancar a esperança, arrancar a certeza de que Jesus Cristo reina, de que Jesus Cristo voltará e julgará a terra. Certamente isso foi estabelecido. E como um link claro com a mensagem anterior, da proclamação da palavra de Deus e da verdade de Deus, do verdadeiro conhecimento de Deus, o apóstolo Pedro continua agora dando mais ênfase ainda das profundidades, da malignidade, das heresias e dos falsos mestres e falsos ensinos e falsos profetas que se apresentariam e se apresentavam diante do povo. Como é que isso aconteceria? Então o texto de 2 Pedro capítulo 2 é um poderoso alerta, irmãos, sobre as consequências da heresia e dos falsos ensinos. É um verdadeiro descortinar daquilo que é mais horroroso, daquilo que é mais feio, que muitas vezes os nossos olhos não desejam contemplar, que muitas vezes nós negamos diante da realidade do mundo em que vivemos. Pedro enfatiza que os falsos mestres não apenas distorcem a verdade, mas eles conduzem muitos à destruição a partir das suas distorções da verdade, a partir das suas práticas enganosas e injustas, com as suas ganâncias. Pedro então enfatiza algo aqui, irmãos. Há um juízo vindouro. Deus não fechou os seus olhos diante de um cenário extremamente terrível. A condenação deles é inevitável. Essa é a proclamação de Pedro.
ensinar sobre a natureza terrível dos falsos ensinos e como eles se apresentam frequentemente diante das nossas comunidades, disfarçados entre nós de verdadeiro conhecimento, é muito importante, irmãos. O objetivo de Pedro é chamar cada um de nós, cada um daqueles que fazem parte do povo de Deus, à responsabilidade de observarem os seus campos, de observarem os seus pastos, de observarem a certeza que encontram na verdadeira palavra de Deus e nada além da única, infalível, inerrante palavra de Deus. O nosso objetivo aqui, irmãos, é enfatizar a glória de Deus revelada através das Escrituras e descortinar as obras do diabo, porque foi para isso que Cristo veio, para desfazer as obras do diabo. Cristo então é a rocha onde a igreja está edificada. Em um mundo repleto de ensinos falsos, contraditórios, insuficientes, Cristo permanece como sendo a grande e real verdade imutável que nos guia. Somos povo do Senhor, somos ovelhas do seu pastoreio. Essa é a forma como a Escritura vai designar o povo de Deus. E os ensinos de Cristo, ao contrário dos ensinos dos falsos mestres, são vida e vida abundante. O que Jesus promete para nós, meus irmãos, é a água que mata a sede, o verdadeiro alimento que mata a verdadeira fome. Em Cristo nós encontramos saciedade, mas você precisa estar vigilante. O meu objetivo nessa manhã é para que você esteja vigilante diante da realidade que é tão terrível como Pedro nos apresenta aqui. Poderia eu fazer uma série de floreios para falar a respeito desse tema aqui. É um tema pesado, irmãos, e tem que ser pesado. É um tema sério e tem que ser sério. É um tema urgente e tem que ser urgente. Portanto, que os seus ouvidos e os nossos ouvidos estejam atentos à palavra do Senhor nessa manhã. Não permita que o seu coração seja conduzido a distrações. Satanás é astuto, irmãos. Quanto mais nós fecharmos os nossos olhos diante daquilo que está sendo feito diante dos nossos olhos, mais assim nós nos tornamos susceptíveis ao erro. Mais nos tornamos tolerantes àquilo que não deveria ser tolerado entre nós. Mais nos tornamos caracterizados, conformados à imagem do mundo e não de Cristo. O objetivo de Pedro então é alertar a cada um de nós hoje e a todos os dias para a igreja do Senhor até o dia em que o Senhor Jesus mesmo voltar a esta terra para consumar a sua obra, dos perigos que nós encontramos. E aqui eu quero chamar a sua atenção a algo. Não sei se vocês já pararam para pensar o tamanho da dualidade que nós encontramos no Evangelho. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Quando nós entendemos as palavras de Jesus, se você recordar um pouco do que você leu nos Evangelhos, você vai ouvir da boca de Jesus palavras como: se você deseja encontrar a sua vida, você precisa perdê-la. Os últimos serão os primeiros. Quem ama a sua vida a perderá. Palavras que são, em um certo sentido, ao nosso coração humano, contraditórias. Parece não haver sentido nessas palavras quando vemos à primeira vista. Somos lembrados de grandes dilemas como este, mas na verdade também encontramos nas Escrituras palavras como: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Cristo Jesus despojou principados e potestades. Reinamos com Cristo. Mas diante dessas palavras de afirmação gloriosa, como essas que eu acabei de dizer aqui, nós também somos levados e conduzidos à realidade da vida cotidiana, onde mesmo reinando com Cristo, encontramos desafios. Onde mesmo ouvindo as palavras de vida e entendendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, perdemos. Nós somos levados e conduzidos a dualidades na vida. A estes contextos que nós poderíamos reduzir a uma frase muito conhecida no ambiente teológico: algo que já aconteceu, mas ainda não plenamente. Já e ainda não. O povo de Deus já desfruta de todas as bênçãos espirituais em Cristo, mas ainda não desfruta plenamente na glória eterna com Jesus. Nós vivemos nessa tensão dualista aqui. Mas é justamente diante de um cenário como esse que muitas vezes os nossos olhos e o nosso coração se fecha para os perigos ao nosso redor. Imagine a seguinte situação:
Imagine que você está perdido em uma selva e a única coisa que você tem em suas mãos é uma bússola. A bússola, como vocês sabem, indica a posição do norte, com a certeza de que o norte não muda magneticamente na Terra. Mas imagine que a sua bússola, por algum motivo, está quebrada. Se você não tiver a referência do norte, como você será guiado em meio às trevas, em meio às densas matas? Impossível, irmãos. É justamente esta ênfase de que nós temos um norte plenamente estabelecido em Jesus e em sua palavra, na certeza que temos do Evangelho, é que faz com que toda a nossa vida, mesmo diante dessas pequenas dualidades do Evangelho, em que encontramos dia a dia, tenha a certeza de que nós estamos no caminho correto, de que nós estamos caminhando de maneira direita, que os nossos pés não estão caminhando nem para a direita e nem para a esquerda, mas que o Senhor, o nosso norte, prende os nossos passos em um caminho reto, em direção à palavra de Deus, à vida de Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado. Se o nosso coração não estiver alinhado com o nosso norte, certamente os nossos passos serão desequilibrados. E é justamente diante desse cenário que Pedro está alertando aqueles irmãos. Diante de uma possibilidade de que um perigo, ou de que perigos se manifestam em contextos onde nós estamos em uma trilha, em uma jornada, e nós não podemos nos desviar dos nossos caminhos, nós não podemos tirar o nosso pé da verdadeira trilha, é que Pedro está alertando esses irmãos que existem perigos reais. E é justamente sobre isso que nós vemos, e eu gostaria de tratar aqui 3 perigos, pelo menos, que os falsos mestres e os falsos ensinos apresentam para nós a partir do texto de 2 Pedro capítulo 2. 3 perigos. O primeiro deles, o perigo dos infiltrados. Pedro começa como um homem experiente, combatendo um inimigo que abre portas para tantos outros dentro da jornada cristã, irmãos. A comodidade é a falsa segurança. Embora seja verdade todas essas palavras que eu disse e afirmei sobre as bênçãos que recebemos em Jesus Cristo, elas não estão aqui para que você seja livre da sua responsabilidade de manter e confirmar a sua vocação. Essas são as palavras utilizadas por Pedro aqui. Confirmem a vocação, a soberana eleição de vocês. Se esforcem para isso, para manter os seus passos firmados no norte. Ou seja, a comodidade e a falsa segurança são perigos que abrem portas para outros perigos maiores. Você certamente, se cresceu num ambiente evangélico, ou sempre cresceu em contato com a igreja cristã, você já ouviu expressões que são verdades, mas que são anunciadas em um contexto completamente desconectado com o norte de Jesus Cristo. Por exemplo, você já ouviu que a expressão de que somos mais do que vencedores em Cristo significa que absolutamente tudo o que você quiser ou se empenhar em fazer dará certo? Talvez você já ouviu também dizendo expressões que são palavras verdadeiras e reais nas Escrituras, dizendo que nunca viu um justo mendigar o pão, e que significa então que você jamais passará qualquer tipo de necessidade. Ou talvez você já ouviu que todas as suas riquezas, sendo colocadas diante de Deus, empenhadas para o reino de Deus, Deus te dará mais riquezas. Irmãos, expressões como essa são como atenuadores de som nos ouvidos. Fazem as verdades de Deus serem distorcidas. Sutilmente entram e encontram lugar nos corações que desejam todas essas coisas. Porque qual ser humano na face da terra não desejaria ter riquezas para si? Ou qual ser humano na face da terra não desejaria jamais passar necessidades? Ou qual ser humano na face da terra jamais desejaria falhar em seus planos que intenta fazer? Certamente, irmãos, estas verdades ou meia-verdades entram e encontram lugar nos nossos corações e nos levam a uma falsa comodidade. Nos levam a uma falsa segurança, uma segurança baseada em coisas etéreas que não se podem medir, coisas e promessas que Deus nunca nos fez, nunca nos prometeu, e que o nosso coração se ancora como se fossem os nossos nortes. O que tudo isso nos mostra? Que a igreja cristã brasileira está cheia, irmãos, de triunfalismo fraco e fajuto.
de verdades e falas imaturas, que não levam em consideração as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele diz, por exemplo, em Lucas, no capítulo 14, verso 27, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. As igrejas, os rádios, a televisão, o YouTube apresenta um evangelho sem Cristo, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem um caminho árduo à frente na caminhada. Meus irmãos, isso faz parte dos enganos. Isso faz parte daquilo que o diabo tenta fazer. Isso faz parte de atenuadores que vêm aos ouvidos daqueles que buscam ouvir o que agrada ao seu próprio coração. E isso funciona como atenuadores da voz de Deus, atenuadores da verdade do Evangelho. Embora sim a igreja de Jesus desfrute de um status elevadíssimo em Cristo, embora a sua nudez tenha sido coberta e os seus pecados tenham sido perdoados, embora a igreja já desfrute das ricas bênçãos em Jesus, nós ainda estamos em uma jornada perigosa. Irmãos, existem perigos ao nosso redor. E o que Pedro está fazendo aqui é discernindo de onde vêm esses perigos, e por isso então, ele começa no verso 1 dizendo: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. O primeiro perigo então é daqueles infiltrados. Irmãos, não pense você que o que o mundo faz contra a igreja atinge a igreja. Não, meus irmãos, o diabo não está preocupado com aquilo que acontece de externamente para internamente contra a igreja. Não, a armadilha de Satanás para a igreja é de dentro para fora. Os apóstolos em vida já alertavam de um perigo que de entre aqueles que estavam e que se diziam crentes em Jesus, haveriam de suceder falsos profetas, falsos mestres, lobos vorazes, que desejariam dominar e explorar o rebanho de Deus. Irmãos, o primeiro perigo então nos alerta sobre a realidade que há entre nós infiltrados. Há entre nós falsos crentes. Há entre nós, entre a igreja cristã no mundo, falsos profetas, falsos mestres. E Pedro continua dizendo ainda no verso 1, eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro é cauteloso em seu alerta. A sua escrita dedica a sua porção, a maior parte da sua fala, em um assunto que é extremamente importante para a igreja. Não é à toa que um capítulo inteiro da carta, que tem 3 capítulos, é destinado a alertar a igreja de Jesus contra o perigo. Enquanto o triunfalismo enfatiza a posição da igreja de Jesus indiscriminadamente e irresponsavelmente diante de um mundo, e os ímpios se esquecem do clamor do evangelho para arrependimento, onde o perigo é constante. Quanto mais a igreja se afunda nessas falas vazias, mais se esquece da vocação de Jesus para proclamar o verdadeiro evangelho. Irmãos, Jesus já nos alertou sobre isso. Pedro ecoa aqui palavras do próprio Senhor Jesus, quando, por exemplo, no seu sermão profético em Marcos, no capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Palavras do Senhor Jesus em um contexto onde nem mesmo a igreja poderia ser pensada ou imaginada no contexto em que eles viveriam após a sua ressurreição. Mas Jesus já havia alertado aos seus, dizendo a respeito desse perigo real e constante. Conectando então, meus irmãos, a primeira parte da sua carta a esta segunda parte, Pedro fala então dos falsos profetas, ou melhor, fala ainda dos profetas de Deus, utilizados como instrumentos de Deus, a falar ao seu povo na história do Antigo Testamento. Não é à toa que quando abrimos as Escrituras e encontramos palavras registradas de homens de Deus que foram vocacionados por Deus para proclamar as verdades de Deus ao povo de Deus. Nós encontramos isso através da boca de Jeremias, Isaías, Ezequiel, tantos outros que poderíamos citar aqui. Deus falava ao seu povo e conduzia o seu povo por meio dos profetas.
Estes profetas eram incumbidos de autoridade das Escrituras, eram incumbidos de autoridade da parte de Deus para proclamar verdades e às vezes realizar até prodígios para que fosse abertos os olhos daqueles que estavam perdidos entre eles, de maneira que assim se atentassem ao Senhor e voltassem os seus caminhos à lei de Deus, sendo trazidos e conduzidos novamente à consciência cativa à palavra de Deus. Esse era o objetivo dos profetas. Mas mesmo entre aqueles verdadeiros profetas, mesmo no contexto onde aqueles homens de Deus viveram, haviam falsos mestres. Não é à toa que após a saída do Êxodo, irmãos, no Pentateuco nós encontramos uma orientação de Deus a partir de Moisés, dizendo: haverão falsos profetas entre vocês para provar o coração de vocês. Não ouçam, não escutem os seus sonhos, não escutem as suas visões. Havia falsos profetas naquele contexto, naquele momento, na história daquele povo de Deus. E da mesma maneira, Pedro usa esse mesmo exemplo do passado para trazer-nos a consciência de que hoje, na igreja cristã, hoje, há também, semelhante como houve naquele momento, falsos profetas. O apóstolo João diz algo semelhante quando ele diz em 1 João no capítulo 2, verso 19, eles saíram do nosso meio, não eram dos nossos. Olha isso, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que João está alertando os seus ouvintes aqui é a mesma coisa que Pedro está nos alertando nessa manhã. É entre nós, é de entre nós que surgem aqueles que serão os enganadores, aqueles que fizeram falsas profissões de fé, aqueles que cantaram falsamente louvores a Deus, aqueles que falsamente pregaram a palavra de Deus em algum nível com verdade. Irmãos, isso é assustador. Isso é assustador. O inimigo não age de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se nós não estivermos atentos, o nosso coração pode ser fisgado, capturado por palavras que parecem verdadeiras. O apóstolo Paulo fala algo semelhante em um episódio muito emotivo e muito bonito na carta, aliás, que acontece no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, quando Paulo despede dos presbíteros que ficariam na igreja de Éfeso, e ele dá uma mensagem de ânimo, de encorajamento àqueles homens que ficariam pastoreando aquela comunidade. E ele diz o seguinte a estes homens, Atos capítulo 20, verso 29. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Queridos, já ficou claro para nós de onde vem o perigo? Já ficou claro para nós através daquilo que foi dito por Pedro e por tantos outros homens de Deus? De onde surgem os principais perigos infiltrados entre nós? Mas vejamos algumas características importantes que Pedro vai enfatizar quando apresenta estes que são chamados de falsos mestres. Ele vai dizer primeiro que estes são falsos. Não há verdade de Deus no que falam. Falam com aparente verdadeiro conhecimento de Deus, mas não falam com autoridade divina. Não proclamam mensagens verdadeiramente ditas por Deus, mas ditas e guiadas pelo seu próprio coração. A primeira característica de um falso mestre, um falso profeta, é que de fato ele é falso. Tudo o que apresenta é uma farsa. A sua vida é uma farsa. E aqui, irmãos, existe algo importante que nós devemos conectar. Quando Pedro enfatiza no primeiro capítulo da sua segunda carta, a vida e a verdadeira fé que recebemos em Jesus, atrelada a uma vida de piedade, ou seja, a vida que apresenta um verdadeiro conhecimento sobre Deus, apresenta-se de forma piedosa, ou seja, há frutos que podem ser percebidos na vida cristã genuína e verdadeira. Há elementos na santificação, na confissão de pecados, no abandono de antigas práticas. Ainda que isso não aconteça instantaneamente, existe uma trilha, uma jornada que pode ser medida, irmãos. De maneira que existe um avanço na jornada cristã. Há uma purificação da consciência, uma purificação do coração, uma purificação das práticas.
Aqueles que brigavam nas suas casas, maridos e esposas, não brigam mais, estão agora dispostos a perdoar. A prática do perdão é uma das marcas fundamentais de uma verdadeira conversão. Porque se não perdoamos aqueles a quem ferimos, como seremos perdoados pelo nosso Pai que está no céu? Tantas outras marcas. E existe uma desconexão clara entre a vida e a fala dos falsos mestres. Eles não são de verdade. Eles são falsos. Não há marcas de piedade. Não são pessoas que de fato amam a Deus e estão sendo conformadas à imagem de Jesus. Mais do que isso, eles renegaram o soberano Senhor. O que Pedro está querendo dizer aqui, meus irmãos, é provavelmente que a percepção daqueles que estavam entre nós, diante de nós, é que para nós, aqueles estavam conosco, eles eram crentes genuínos, porque nós não conseguimos às vezes medir isso em níveis profundos, e enquanto acontece algo, de onde aqueles que nós conhecemos muitas vezes, abandonam a fé, abandonam a verdadeira confissão do Evangelho, abandonam as verdadeiras práticas de piedade, e começam a revelar a profundidade do seu interior, que ainda não foi regenerado por Deus. O que parece aos nossos olhos é claramente de que rejeitaram a graça que receberam do Senhor. E de fato, irmãos, o que acontece aqui é da mesma forma como aconteceu no povo de Israel, quando Deus retira o povo do cativeiro do Êxodo. Naquele momento, todos saem do Egito. Mas entre aqueles que saíram do Egito, haviam falsos mestres e falsos profetas, enganadores. Ou seja, da mesma maneira, no meio da igreja cristã, que pode ser percebida, a igreja visível, a igreja local, há falsos crentes, há falsos mestres. E é por isso que os nossos olhos devem estar atentos, porque renegaram ao Senhor soberano, proclamaram falsas profissões de fé, foram batizados falsamente. Muitas vezes participam de liturgias nas igrejas de maneira falsa. Tudo o que fazem é falso, e por isso renegam o Senhor. Mais características que Pedro nos diz: produzem heresias destruidoras. Irmãos, a palavra heresia vem do grego aereses, que significava escolha ou opção, mas ao longo da história cristã foi uma palavra escolhida para designar, na tradição cristã, todos os desvios daquilo que era o verdadeiro conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, o que estes homens fazem, o que essas pessoas fazem em meio à igreja local é plantar heresias destruidoras, que ferem a santidade de Deus, que ferem o verdadeiro caráter de Deus. Irmãos, não precisamos procurar muito para encontrar nos YouTubes da vida, na televisão, nos rádios, pessoas dizendo mentiras escabrosas sobre o caráter de Deus. Preste atenção, isso não está tão escondido de nós quanto nós pensamos. Muitas vezes, nós encontramos até em círculos mais íntimos, pessoas que estabeleceram suas próprias verdades sobre Deus, as suas próprias interpretações sobre as Escrituras, os seus próprios entendimentos sobre aquilo que poderiam ser as verdades de Deus, mas eles estão plantando heresias destruidoras. Irmãos, não existe aqui, preste atenção nisso, não existe na heresia alguma medida que seja inofensiva. Todo tipo de desvio que fere o caráter de Deus, como revelado no conhecimento do Senhor Deus em Jesus Cristo, tudo o que fere a pessoa de Jesus, tudo o que fere o caráter e a santidade de Deus, seja qualquer tipo de ensino que nos conduza a qualquer prática desta maneira, não pode, não deve jamais ser tolerado pela igreja. E o que fazemos? Toleramos. Damos ibope. Calamos a voz da palavra de Deus por medo dos homens. Ora, irmãos, se nós tivermos medo dos homens, nós não somos servos de Cristo. Não dá para viver uma vida sem indisposição. Não dá para viver uma vida de neutralidade. Não existe neutralidade na vida real. Ou você é por Cristo, ou você é contra Cristo. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Não há um meio de neutralidade aqui. Não há uma porção que deva ser tolerada
de falsos ensinos. Não há qualquer tipo de conhecimento que possa ser abraçado, nem que seja uma porção pequena. Não há, irmãos, não há. É por isso que a fé cristã, a palavra de Deus, as palavras do Senhor, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, as heresias elas são mencionadas como obras da carne, ligadas à divisão, à rebelião contra a verdade divina. Heresias, então, são desvios morais, mortais da verdade bíblica. Mata, irmãos. Heresia mata. Falso ensino mata. Não brinquem com isso. Outras características que encontramos nos falsos mestres são libertinos, vivem de acordo com seus próprios padrões de liberdade, estabeleceram satisfazer as suas próprias vontades e encontram meios teológicos para sustentarem os seus falsos ensinos sobre a conduta de vida que desejam viver. São difamadores do caminho. Com isso, ao agirem dessa maneira, levam à vergonha aqueles verdadeiros crentes. Envergonham diante dos ímpios aqueles que não conhecem a Jesus. Levam difamação ao nome do Senhor. Mais do que isso, são avarentos, gananciosos, desejam e buscam privilégios e riquezas. Não se contentam com aquilo que receberam de Deus, mas exploram até o mais profundo nível aquelas ovelhas de Jesus para obterem aquilo que desejam. São sustentados e seus tronos estão levantados sobre os corpos dos crentes que morreram diante dos seus falsos ensinos. Para manterem as suas posições, são avarentos. Toda a falsificação daquilo que é verdadeiro, do verdadeiro cristianismo, isso nos leva e nos conduz à maldade, mata. E o que Deus faz a respeito disso, irmãos? Diante desse cenário tão horrível, terrível, como descrito por Pedro aqui, duas perguntas talvez suscitam-se nas nossas mentes e que nos levam a encarar essa verdade. A primeira, o que Deus fará a respeito disso? Ora, se isso é algo tão terrível, se é algo tão mortal, o que Deus fará a respeito dos falsos mestres em meio ao seu povo? Pedro, então, a partir do verso 3, afirma, a partir dos seus exemplos do passado da história do povo de Deus, o que há de acontecer a estes que praticam tais atos. Pedro diz no verso 3 o seguinte: mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento, ainda que nós possamos olhar a igreja do Brasil, possamos olhar a igreja do mundo hoje, os nossos dias, como terríveis eles são. Não pense você em um segundo sequer que Deus fechou seus olhos para a maldade que acontece entre o seu povo e no mundo. Não, a condenação daqueles que haverão de ser condenados está preparada, irmãos. Não tarda, não caiu do esquecimento. Deus não é como os oficiais deste mundo que falam coisas aqui e logo se esquecem ou mudam as suas percepções para agradar a gregos ou troianos. Não, meus irmãos, Deus não é como um político que mente de maneira profissional. Não, meus irmãos, Deus não é como o homem. Deus não se esquece das suas palavras. E Deus há de fazer cumprir aquilo que prometeu. E Deus há de trazer juízo. E aquele cálice de ira que Jesus bebeu pelos eleitos de Deus será derramado sobre aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Todas as gotas, não sobrará uma sequer. E é por isso que Pedro vai expor então 3 exemplos claros do Antigo Testamento para apontar a verdade dessa ação de Deus em trazer juízo. A primeira delas, ele fala sobre os anjos caídos. E aqui nós encontramos um paralelo, uma alusão talvez ao episódio de Gênesis 6. Mas mais do que aquele episódio de Gênesis 6, onde os filhos de Deus se prostituíram com as filhas dos homens, mais do que isso, nós podemos encontrar uma alusão clara à queda dos seres celestiais, quando, rejeitando a verdade divina, escolheram fazer a sua própria vontade. E a estes anjos, Pedro diz, eles estão trancafiados e aguardando o seu juízo que não falhará. Mais do que isso, Pedro enfatiza uma segunda oportunidade, um segundo episódio, o dilúvio, onde Noé, como sendo o pregador da justiça, descrito por Pedro aqui, proclamava que Deus haveria de trazer juízo sobre a terra de impiedade daqueles dias diluvianos.
E o que acontece então é que Noé foi poupado com a sua família, mas todo o restante foi destruído pelo dilúvio. E terceiro, Pedro apresenta para nós o exemplo claro de Sodoma e Gomorra. A terceira ilustração nos leva àquele episódio que acontece no livro de Gênesis, quando nós percebemos que Deus poupa Ló e suas filhas, uma vez que a sua esposa desobedece ao Senhor e colhe naquele exato momento o fruto da sua desobediência, e é destruída assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Certamente Deus não deixa a falsidade, não deixa a maldade impunes, irmãos. Deus não deixará também os falsos mestres e seus falsos ensinos impunes de qualquer justiça. Porque estes que ensinam tais coisas e fazem tais coisas, por meio da sua própria injustiça, pervertem, suprimem a verdade de Deus. É exatamente isso que acontece. Irmãos, cuidado com aqueles que você escuta. Cuidado com os pastores na internet. Cuidado com aqueles que se dizem profetas de Deus, que vão nas casas, que exploram pessoas. Cuidado, meus irmãos, com quem você entrega seu coração. Esteja atento. Esteja atento. Cuidado. Perceba e conheça o verdadeiro evangelho de Jesus, porque a qualquer medida de diluição você perceberá claramente que o que está sendo apresentado não é a verdade. Se aprofunde no conhecimento das Escrituras, ame verdadeiramente a Deus, desenvolva uma vida de piedade, para que você perceba claramente a mentira e a verdade. Um segundo perigo que Pedro nos alerta é o perigo dos cegos. Veja os versos 7 a 9. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob o castigo para o dia do juízo. Talvez então agora você ilustre como Pedro descreve a retidão de Ló em contraste com a corrupção de Sodoma e Gomorra. Os falsos mestres que se apresentam, talvez aqui citados por Pedro até como Balaão, são movidos por interesses pessoais, irmãos. Seus interesses e seus desejos são vaidades do seu próprio coração, a cobiça do seu próprio coração os conduzem e os guiam em toda a sua jornada. Portanto, nós percebemos que cada vez mais fica claro que diante do perigo dos infiltrados, existe um segundo perigo, que é o perigo dos cegos. O que eu quero dizer com isso? Diante da maldade que se apresenta entre nós, diante do perigo que pode se suceder entre nós, existe um contraste de cenários. Ló agiu de maneira justa diante de Deus. Ló foi escolhido aqui, taxado por Pedro como sendo um homem justo e que foi retirado, removido. E você vai se lembrar desse episódio em Gênesis, quando Abraão intercede por Ló, pedindo a Deus para que livre a vida de seu sobrinho. E é interessante, lembre-se que eu falei de duas perguntas que nós faríamos diante do cenário dos falsos mestres. A primeira, nós respondemos: o que Deus fará? Deus já disse o que fará. A segunda pergunta é a seguinte: o que nós faremos? O que nós precisamos fazer? O que nós faremos a respeito deste cenário? Irmãos, será que nós devemos nos esconder? Não creio que seja essa a conduta que Deus deseje para o seu povo. Afinal de contas, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Como é que nós vamos nos esconder? Seria não se importar, agir como se nada tivesse acontecendo? Meus irmãos, como aqueles que amam a Deus podem ser indiferentes à maldade e à impiedade no mundo em que vivem? Certamente não. Pedro então nos responde isso apresentando a conduta de Ló. Ló foi apresentado como sendo aquele que, mesmo em meio a uma sociedade corrompida, o texto vai dizer a nós que Ló, ele ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Veja só no verso 7. Ló se entristecia, ficava aflito com a conduta daqueles que estavam ao seu redor. Verso 8 ainda diz: porque esse homem injusto, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas.
Irmãos, o que devemos fazer diante deste cenário? Em primeiro lugar, deve haver em nosso coração angústia e indignação pelo pecado. Nós não podemos tratar essas coisas como se fôssemos indiferentes a elas. Meus irmãos, não existe na vida cristã um ponto onde você pode agir com indiferença. Você e eu não podemos ser indiferentes às verdades de Deus, às maldades do mundo, não. E o que devemos fazer? Primeiro, assim como Ló, devemos encher o nosso coração com angústia e lamento, choro, por conta da tristeza e da maldade desse mundo, por conta dos falsos mestres entrando dentro da igreja, por conta dos púlpitos sendo corrompidos pela ganância e pelo poder. Nós devemos chorar, nós devemos lamentar. Irmãos, nós não estamos felizes com isso, estamos tristes. A nossa alma deve se encher de aflição e angústia por conta da perversão da verdade de Deus. Quando a gente escuta uma heresia, um falso mestre ensinando qualquer coisa para permitir que o seu povo viva da maneira que quiser, nós deveríamos encher nosso coração de indignação, justa ira de Deus. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes. Segunda coisa, em meio à perversão do mundo, em meio à degradação daquelas pessoas que estão ao nosso redor, em meio a tantas falsas heresias, a tantos sinais, a tantas coisas acontecendo entre nós, nós deveríamos agir e reagir com segurança no coração. É isso que Pedro está dizendo aqui. Nesses 3 exemplos que ele citou, especialmente no exemplo de Noé e de Ló, Deus poupou os justos. Deus poupou Noé em meio à sua sociedade caída. Deus poupou Ló em meio ao cenário destruidor da sua civilização. Deus certamente poupará o povo de Deus, os seus eleitos, em meio ao mais terrível caos de pecado e destruição, no meio dos mais terríveis ensinos heréticos que nós escutamos nas igrejas. Deus há de poupar o seu povo. Então, se você conhece talvez alguém que está em ambientes onde o ensino é falso, onde o evangelho não é apresentado, onde as pessoas estão sendo escravizadas por líderes abusivos, se você conhece pessoas assim, ore ao Senhor e peça para que Deus guarde os verdadeiros crentes que estão ali, e que por algum motivo na sua soberania permanecerão ali em algum sentido, por algum tempo. Nós pedimos ao Senhor, tendo a certeza de que Deus há de guardar o seu povo em todas as circunstâncias possíveis. E por isso, então, que o nosso coração se encha de esperança. Irmãos, João capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. São palavras de Jesus a respeito das suas ovelhas. As ovelhas de Jesus conhecem a Jesus, seguem a sua voz, ouvem a voz do seu pastoreio, estão presas, seguradas em suas mãos, e jamais nada e nem ninguém separará o povo de Deus do seu Senhor. Que isso seja segurança para a nossa vida, que isso seja ânimo para os cansados, que isso revigore a sua alma, mesmo em um cenário totalmente destruidor, como o que vivemos. Terceira coisa, em meio à perversão da verdade de Deus, nós devemos ser plenos pregadores da justiça de Deus, desmascarando as obras do diabo através das palavras eternas de Deus e através da vida piedosa e fiel dos filhos de Deus. A nossa vida deve ser uma completa proclamação da palavra de Deus. Você deve proclamar dos telhados a verdade de Deus. Quando você ouve uma mentira, proclame 10 vezes a verdade. Ao ouvir falsos ensinos, confronte os falsos ensinos com a verdade de Deus. Apresente Jesus Cristo como claramente é nos apresentado. E é por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Como nós destruímos e ferimos as heresias e os falsos ensinos? Através de levar a nossa consciência, a partir da palavra de Deus, cativas a Cristo. Ao ouvir falsos mestres, ao perceber falsos ensinos, ao perceber desvios morais, éticos, ao perceber desvios teológicos e doutrinários, ao perceber que a palavra de Deus está sendo colocada nos fundos da igreja e não na sua frente, proclame Cristo. Cristo como nos é apresentado. Proclame a verdade de Deus, proclame o Evangelho. Porque certamente, irmãos, todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Palavras do apóstolo João. Por isso, então, temos um alerta aqui. Há uma forma pelos quais os carnais, aqueles ímpios que estão entre nós, em alguma medida podem prosperar nos seus intentos malignos. Como eles fazem isso? Através do atordoamento, através do silenciar da consciência daqueles que são imaturos na fé. Irmãos, por isso o chamado para nós todos, pertencentes a Jesus, é amadurecimento, profundidade, conhecimento real e prático de Jesus, porque se nós permanecermos imaturos na fé, seremos alvos fáceis dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Podemos levar e ser levados a todo tipo de maldade por conta da nossa imaturidade. Por isso você e eu precisamos dia a dia mergulhar nas palavras de Deus mais e mais. Por isso nós precisamos ter boas leituras, por isso nós precisamos orar mais, por isso nós precisamos servir mais uns aos outros, precisamos amar mais a igreja local, precisamos amar mais aquelas iniciativas de Deus ao redor do mundo, na sua igreja, de proclamação do Evangelho, incentivar mais plantações de boas igrejas, igrejas saudáveis entre nós, comunidades saudáveis. É isso que nós precisamos fazer, para que não haja entre nós imaturos, irmãos, para que os imaturos não sejam tragados, para que os imaturos ainda eles possam amadurecer e não serem roubados, não perderem a fé que estão em seus corações. Porque certamente, irmãos, o que acontece é justamente o que Pedro fala no verso 13. Recebendo a justiça como pagamento pela injustiça que praticam, encontram prazer na satisfação dos seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês, ou seja, estão entre nós. É por isso que nós precisamos não estar mais cegos ao perigo que se manifesta entre nós. Por isso não pode haver nenhuma tolerância entre nós aos falsos ensinos e falsos mestres. Porque isso leva, irmãos, a um adoecimento claro e real de uma comunidade. Uma igreja pode sim ser dividida, uma igreja local pode sim ser dividida e ferida pelos falsos mestres e falsos ensinos que tentam proliferar-se dentro dela. É por isso que nós precisamos cuidar, vigiar, orar, incentivar, admoestar, pregar e pregar e pregar e pregar. E você ouvirá todos os domingos as mesmas palavras, para que você nunca se esqueça das verdades espirituais que temos em Cristo Jesus, de maneira que entre nós não prolifere nenhum tipo de fungo malicioso, que não prolifere entre nós nenhum tipo de ensino herético, que não haja espaço entre os nossos cercados para que falsos profetas entrem, para que lobos vorazes tentem alcançar as ovelhas. Não, meus irmãos, esse é o nosso papel, esse é o papel do presbitério dessa igreja, guardar as ovelhas de Jesus dos falsos ensinos e do falso evangelho, e faremos isso, com a graça de Deus, que Deus nos ajude, e que Deus ajude a cada um de nós aqui, a permanecermos fiéis naquilo que recebemos, recebendo e confirmando a vocação da soberana eleição, que recebemos em Cristo Jesus. Por isso, sonde o seu coração. Sonde o seu coração, irmão. Veja os seus caminhos. Veja o seu conhecimento de Deus. Veja se o que você lê está batendo com o que você vive. Veja se o que você escuta denuncia a verdade da sua vida, que é verdadeira, ou se a sua vida é falsa, ou se você está aqui para transparecer para nós ou para qualquer pessoa que seja uma falsa santidade, uma falsa aparência de crente. Meu irmão, que Deus nos livre disso, que Deus te livre disso. Se por algum motivo o seu coração esconde falsidade, que Cristo traga isso à tona para que você seja curado. Se você carrega fardos pesados demais, compartilhe esses fardos para serem levados uns pelos outros. Se você esconde pecados, confesse esses pecados agora, em arrependimento, antes que você seja trazido e exposto à luz do dia. Faça isso, irmão, mas não viva uma vida de hipocrisia, porque Jesus tolerou muito aqueles pecadores que estavam ao seu redor, mas tolerou nada os hipócritas que estavam com eles. Cuidado. Por fim, para orarmos, o perigo dos insaciáveis.
Pedro continua dizendo, a partir do verso 17: esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar novamente e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz o certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Por fim, irmãos, uma vez que nós podemos perceber essas características, essas nuances da ação dos falsos mestres entre nós, nós também percebemos os falsos ensinos, como eles agem no meio do povo de Deus. Ainda um último perigo que nós devemos perceber diante dos nossos olhos. Esses falsos mestres são descritos como fontes sem água, uma vez que dizem ter aquilo que mata a sede dos sedentos, aquilo que saciaria a sede daqueles que estão sedentos, mas nada apresentam a não ser uma pompa. Não há neles, nesses poços, nenhum tipo de água que mata a sede. Pedro os compara também como névoas levadas pela tempestade, comparados à decepção dos povos que no deserto, suportando uma seca, viam nuvens ao longe e pensavam: há de vir a chuva que regará a terra seca, mas na verdade aquilo era nada a ser levado. Os hereges causam comoção dentro das comunidades, irmãos, mas não oferecem nada que seja substancial, que traga saciedade àqueles que estão com fome e com sede. Cultivam o desânimo e a morte, e não a vida. Irmãos, Pedro continua então dizendo: a estes está reservada a mais profunda escuridão. Não há possibilidade de seu final, o desfecho dessa história ser agradável. Não tem como, porque o que é apresentado para estes é que serão apartados de Deus e enfrentarão seu juízo eterno. Mas aos que desejam a verdadeira liberdade, que desejam a vida, eles devem fugir daqueles que são insaciáveis. Insaciáveis em seu desejo de serem livres, porque, irmãos, como Pedro diz aqui, prometem-lhes a liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. A ênfase do mundo na proclamação da liberdade individual, da liberdade dos seus desejos sexuais, da liberdade das suas maldades do coração, isso é proclamado em todos os cantos da terra, é proclamado dentro das comunidades locais, de maneira que eles são insaciáveis na sua busca por liberdade. Mas a verdadeira liberdade do povo de Deus está em ser escravo de Jesus Cristo. Nós encontramos em Jesus, ao nos submetermos totalmente ao seu coração, à sua lei, nós encontramos a verdadeira liberdade, irmãos. Nós encontramos o verdadeiro alimento que mata a fome e a verdadeira água que mata a sede. Em Jesus nós encontramos. Portanto, cuidado com aqueles que são insaciáveis, sempre buscando mais de outros ensinos, sempre buscando conhecer mais do que aquilo que lhes foi entregue, sempre buscando serem insaciáveis nos seus desejos. Cuidado, irmãos. Por isso, certamente, nós encontramos que estes, como o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 3, verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. O Deus deles é a barriga insaciável, o desejo insaciável por ganância, o desejo insaciável por obterem posições, por obterem privilégios, por obterem status, por obterem reconhecimento dos homens, por obterem privilégios diante das ovelhas. Esse é o objetivo desses falsos mestres, irmãos. O Deus deles é o seu próprio ventre. São insaciáveis. Cuidado, mas que nós, irmãos, diante disso, façamos a vontade daquele que nos chamou da morte para a vida. Que encontremos a saciedade da nossa fome e sede em Jesus, que é o pão da vida, e é aquele que é a verdadeira água que mata a sede para a vida eterna.
refletindo sobre isso, irmão, não pense você que estamos ao final da nossa jornada. Não. Que você hoje saia daqui consciente de que a nossa jornada de vida deverá sempre ter esses conselhos, ter esses pontos proclamados aqui diante dos nossos olhos, para que nós nunca, jamais demos espaço entre nós a falsos mestres, a lobos vorazes, para que nós nunca e jamais desviemos o nosso coração para a direita ou para a esquerda, que os nossos olhos estejam fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor, até que Ele venha. Que você seja fortalecido por isso, que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que você jamais se esqueça das palavras da verdade, que você jamais se esqueça de onde Jesus arrancou você, de como Jesus deu vida a você que estava morto. Jamais se esqueça daquilo que você crucifica com Cristo hoje e todos os dias. Jamais se esqueça da cruz que você deverá carregar até o fim da sua vida. Jamais se esqueça dos privilégios que temos em Jesus Cristo. Porque de fato, irmãos, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus já nos foram dadas, e Ele certamente há de guardar o seu povo, mesmo em meio ao mais terrível caos, que nossa segurança esteja plena no Senhor e na sua palavra. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que o Senhor nos livre, ó Deus, dos falsos mestres. Nos livre, Senhor, dos falsos ensinos que tentam e buscam lugares ao sol para serem proclamados entre nós. Nos livre, ó Deus, do nosso coração ser levado e conduzido pela nossa ganância, pela nossa cobiça. Livra-nos, ó Deus, de uma vida de falsidade. Livra-nos, ó Deus, de uma vida de hipocrisia, ó Pai. Que o Senhor possa trazer luz sobre os corações. Que o Senhor possa proclamar as verdades do Senhor e da Tua palavra, ressoando em nossas mentes e corações, de maneira que sejamos compelidos pelo Teu Santo Espírito a fazer aquilo que Te agrada. Fortalece os joelhos vacilantes, ó Deus. Fortalece as mentes cansadas, fortalece aqueles que são aflitos, fortalece, Senhor, aqueles que por algum motivo estão duvidando do Senhor que os chamou, daqueles que não entendem talvez as verdades espirituais, mas que o Senhor possa revelar estas palavras diante dos olhos dele, para que eles possam ver, ó Deus. Abra os ouvidos para que possam ouvir com clareza e acolher no coração a palavra viva de Deus. Livra, Senhor, o povo do Senhor espalhado pelo Brasil e no mundo, Deus, dos falsos mestres. Traz à tona, Senhor, os escândalos ocultos, de maneira que assim, por mais que isso doa, por mais que as feridas doam ao serem expostas, elas possam ser curadas verdadeiramente pelo Teu Santo Espírito e pela Tua palavra. Livra, Senhor, os imaturos. Guarda, Senhor, aqueles que estão caminhando e começando a sua jornada na fé, de maneira que aprofundem-se na Tua palavra, que é viva e verdadeira hoje e sempre. Livra essa comunidade local e todas as igrejas do Senhor de falsos mestres e falsos ensinos. Fortalece os pastores, os copastores de Cristo, ó Deus, para que possam proteger os rebanhos do Senhor, as ovelhas do Senhor, do falso evangelho, do evangelho diluído, de um evangelho fraco, de um evangelho falso. Protege o Senhor, o povo do Senhor. E que nós possamos firmar a nossa confiança e a nossa fé naquele que é o autor e também o consumador dela. Nós oramos assim na segurança de que o Senhor nos ouve e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor hoje e para sempre. Amém.